Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, por mais um dia que o Senhor Deus tem nos abençoado, tem nos agraciado, tem nos dado a oportunidade de estarmos na tua casa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É difícil falar isso, mas sou obrigado a falar, porque o Espírito Santo de Deus me impulsiona a dizer. Glória a Deus. Mas são mais de 100.000 pessoas que partiram nessa pandemia, né? Já não estão mais existentes aqui nessa terra, mas muitas delas tiveram a oportunidade de se entregar a Deus, né? De ouvir alguma coisa da parte de Deus. Alguns viraram as costas, alguns não ligaram e não houve o tempo, né? Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus pela sua vida, que você está tendo essa oportunidade. Nós estamos tendo essa oportunidade e mais pessoas poderão ter a oportunidade através de mim, através de você. Pois aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós conhecemos da parte de Deus não é simplesmente só para nós, irmãos, mas é para a gente poder divulgar o reino de Deus, levar a palavra do Senhor a outras pessoas, né? Pessoas que estão desesperadas, perdidas. Este também é um momento, né, de nós poder falar do amor de Jesus por alguém, por até mesmo alguém da nossa própria casa, né, da nossa família. Né? Então essa é uma oportunidade. E se Deus está dando essa oportunidade, agarra isso com bastante, com bastante fervor, porque o dia de amanhã a gente nunca sabe como que vai ser. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Três coisas, irmãos, são muito importantes na vida do cristão, podemos dizer assim. Como que o cristão ele se aproxima de Deus? Por meio da oração. A oração é o meio de nós nos aproximarmos de Deus. Mesmo a gente talvez não conhecendo a Deus, vamos dizer assim, com mais profundidade, mas é uma maneira de nós chegarmos a Deus falando com Ele. Ele vai sempre estar pronto para nos ouvir. Mas se nós só orarmos, será que nós vamos verdadeiramente conhecer a Deus? Nós não vamos conseguir conhecer a Deus se nós só orarmos. É um caminho, é uma maneira. Ele não vai virar as costas. Ele não vira as costas para o pecador quando o pecador clama ao nome dele, chama pelo nome dele. Mas isso não significa que o pecador conhece a Deus. Não é? Então a gente precisa orar, mas a gente precisa conhecer a Deus. Então, na semana passada, na nossa introdução aqui, dessa série de estudo que a gente vai dar aqui, a gente então abordou, irmãos, que uma das maneiras de conhecermos a Deus é pela sua própria palavra. A própria palavra de Deus revela quem é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, no decorrer aí do estudo, nós vamos perceber que Deus não será conhecido, irmãos, em uma como é que eu posso dizer, em uma academia, numa sala de ciência. Não, irmãos. Deus se revela pela sua própria palavra. Por isso que esse livro aqui é chamado Livro Santo, Sagrado. Como eu disse anteriormente, odiado, mas também amado. O mais vendido entre todos os outros livros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, pela palavra de Deus, Deus se revela ao homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha só que conexão bonita. Nós oramos e nós conhecemos Deus pela sua palavra. E Deus, o Senhor, terceiro item, Ele quer ser o quê? Adorado. Então, por que nós estamos na igreja? Primeiro, porque nós precisamos ter uma comunhão com Deus, falar com Deus através da nossa oração. Aleluias. Nós vamos conhecer a Deus por meio da sua palavra, porque a sua palavra vai nos revelar um monte de situações, irmãos, obediência, santidade, temor e tantas outras coisas, é por meio da sua palavra. E quando nós conhecemos esse Deus pela sua palavra e por meio da oração,
nós temos o desejo de adorá-lo. E Deus quer receber essa adoração. Então, quando nós vemos para a casa de Deus só para adorar, mas nós não conhecemos a sua palavra e também nós não oramos a Ele, nós não vamos conhecer Deus direito. Nós não vamos conhecer o Senhor, irmãos, na sua, podemos dizer assim, na sua totalidade. É claro que essa totalidade é entre aspas, porque nós nunca vamos conseguir conhecer a Deus, irmão, na sua totalidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor Deus vai revelar aquilo que Ele propôs para revelar ao homem. Não é? Aquilo que é para ser revelado para nós vai ser revelado para nós. Aquilo que não é para ser revelado para nós não adianta. Por mais que a gente estuda e se aprofunda, às vezes acabamos até estudando tanto que falando besteira, né? Porque aquilo que Deus não quiser revelar para nós, não adianta. A gente não vamos ter resposta. Amém? Então, hoje nós vamos dar continuidade falando da soberania de Deus. Daí para frente nós vamos continuar o nosso estudo de quem é Deus. Então já falamos na introdução, como Deus se revela para nós, através da sua palavra. Falamos, irmãos, semana passada, que nós somos um ser que já temos como é que eu posso colocar aqui? Nós somos um ser inato. Nós já nascemos com aquele desejo de adorar. Agora, adorar quem? Quando nos conhecemos, a quem nós vamos adorar, aí podemos cair no erro de adorar vários deuses, como as nações, como outros povos, que tem esse desejo inato de adorar, mas aí acaba adorando mais de um Deus, ou vários deuses, e às vezes adora Deus de uma maneira que não consegue chegar ao Deus verdadeiro, ao Deus eterno, ao Deus que Paulo chegou, irmãos, e viu lá vários altares, e lá estava escrito: ao Deus desconhecido. Não tinha nome naquele monte de altar, tinha um Deus lá desconhecido. Aí perguntaram para Paulo: qual desses deuses você adora? Aí Paulo apontou: esse Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido é esse Deus que quer se revelar para você, ou que se revelou para você um dia. Esse Deus desconhecido é o que revelou para mim um dia. Porque um dia eu também já fui politeísta, um dia eu também já adorei outros deuses, um dia eu já adorei vários outros deuses. Eu não vou dizer aqui, mas a minha família veio de uma origem lá do candomblé, onde se batia lá o atabaque. Então ali é um Deus, são vários deuses que tem ali. E a gente fazia aquela misturada, aí depois a gente ia não sei para onde, ia para Aparecida, ia não sei para onde. Então a gente já foi politeísta. Mas um dia esse Deus desconhecido se revelou para nós, se revelou para mim, se revelou para você, e quer se revelar para outros. Agora, que adianta ficar 10 anos, 15 anos dentro da igreja, mas eu não conheço esse Deus que eu sirvo, eu não sei nada dele. Então esse estudo é para a gente conhecer, irmãos, quem é esse Deus que nós estamos servindo. Louvado seja o nome de Jesus. E como nós vamos falar hoje, a partir do tópico onde nós vamos estar falando da soberania de Deus, então eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 46. Eu vou ler esses versículos aqui e nós vamos descer para continuar olhando o slide aqui embaixo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quero compartilhar isso que nós estamos aprendendo com outras pessoas. Aleluias. E que você possa compartilhar com outras pessoas. Glória a Deus. Eu vou passar depois, irmãos, esses textos eu vou mandar por PDF, pelo Word, eu vou mandar para o celular de vocês. Eu não quero conhecimento só para mim. Se eu morrer, eu vou levar conhecimento para mim? Não. Então eu tenho que passar para vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas vocês têm que... Nós não temos tempo hábil para estudar, para ler os versículos. Mas eu vou passar o texto para você e você vai falar: eu não sei nem como que eu leio a Bíblia. A Bíblia tem que ser lida, mas ela também tem que ser estudada. É uma maneira de você poder estudar. Tinha um tempinho, né, para você estudar, ler os versículos. Poxa, aqui
Deus está falando que Ele é soberano. E Isaías, lá no Novo Testamento, como é que está dizendo lá? Então eu vou passar tudo para você, os textos, e você vai estudar em casa, para você ficar bom, em nome do Senhor Jesus. Glória. Isaías 46, irmão, versículo 9. Glória a Deus, aleluia. Isaías 46, versículo 9, está escrito assim, lembrai-vos das coisas passadas e das antiguidades. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anunciou o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo? O meu conselho permanecerá de pé, farei todas as minhas vontades, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua. O homem do meu conselho, eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Somente até aqui. Esses versículos, irmãos, como muitos outros que tem na Bíblia, fala do que? Da soberania de Deus. Não há outro Deus, irmão. Não há outro Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor, mas existem muitos outros deuses. Aleluias. Mas aí a gente compara com a palavra e compara com o nosso testemunho. Será que os outros deuses que você servia, que eu servia, faz o que o nosso Deus faz hoje? Não tem condição. Então Deus aqui, Ele está dizendo que Ele é soberano, não há outro Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É claro que Ele está direcionando essa palavra, aleluia, para, irmãos, o povo dele, o Israel, os judeus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que estavam indo para a Babilônia, aleluia. Quem adotou bem isto, permaneceu este Deus. O Daniel não se curvou diante da estátua, e muitos outros, irmãos, não se curvaram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mesmo em tempos difíceis, porque Jeremias, Daniel e tantos outros poderiam dizer, irmão Flávio, Deus nos abandonou. Olha o que aconteceu com a nossa cidade. Olha o que aconteceu com Jerusalém. Os muros foram tombados, a cidade foi pegada de fogo, uma miséria total. Deus nos abandonou. Momento difícil sempre teve na história da igreja, irmãos. Mas o Senhor Deus sempre cuidou dos seus. Glória a Deus. O Senhor Deus nunca abandonou aqueles que verdadeiramente são fiéis. Então, 3 coisas importantes nós devemos tirar aqui desse trecho. Primeiro, que aqui Deus está falando do seu caráter, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o tema dele aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele fala aqui, desde a antiguidade. Desde a antiguidade. Como é que nós podemos rever essa antiguidade? Ele não fala a data, mas desde a antiguidade. Então Deus aqui está falando do caráter, está falando, meus amados irmãos, aleluia, da antiguidade. Ele vem ensinando, vem, meus amados irmãos, falando, protelando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E as escrituras, ela atesta isso que Deus está falando. O segundo ponto aqui que nós podemos tirar aqui desse trecho, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é que Deus controla a história. Ele criou e profetizou o que aconteceria, a sua criação, faz intervenções contínuas, deixando claro que suas profecias terão cumprimento.
entre essas profecias, a marcha, irmãos, da vitória, que aqui ele vai falar mais para frente de Ciro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Deus, ele não se perde na história. Aí, claro que Deus nunca foi aplaudido por todos. Sempre houve contestações. Aí vai vir muitas teorias que eu não coloquei aqui nesse estudo para não confundir muito a sua cabeça. Mas lá na frente, quem sabe a gente pode estar falando melhor sobre isso. Até o professor já falou com um grupo aqui de manhã sobre teísmo, deísmo. São grupos que vão contestar Deus, a existência de Deus. A gente pode falar sobre isso mais para frente, numa outra oportunidade. Não quero enxertar muito para você não ficar confuso. Então esses outros grupos, alguns vêm com teorias, usando a própria Bíblia para dar origem às suas teorias de que Deus não existe, de que Deus deixou o povo, virou as costas e deixou o povo à mercê, ou alguns acreditam que Deus criou tudo e abandonou. Então são teorias que vieram aí ao longo da história, mas nenhuma delas propagou o quanto hoje é propagado o cristianismo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor Deus, ele tem o controle das coisas, ele tem o controle da história, ele tem o controle das profecias. O último, irmãos, ponto, Deus está dizendo aqui que ele quer um povo que o adore, mas que este povo entenda, irmãos, que ele é o único e que não há outro Deus. Há somente um Deus verdadeiro. Esse é o Deus monoteísta. Guarda bem essa palavra. Este é o Deus monoteísmo. O Deus verdadeiro é o único, aleluias, a ter a causa divina por trás dos eventos humanos. Ele tem o controle de tudo. Mas se você quiser dar uma olhadinha aí em Isaías 13:6, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele tem o controle, ele controla tudo, até o ser humano, porque foi ele que criou, foi ele que fez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o Deus monoteísmo significa ou direciona somente Deus, o nosso Deus eterno que nós servimos? Não. Existem outros deuses monoteísmo aí, mas não é o Deus verdadeiro. Louvado seja. Por exemplo, o islamismo, eles são monoteístas, mas eles creem lá no Ancorão, não é verdade? Mas quem é vamos dizer assim, para facilitar para você, quem é o Jesus deles? Maomé. Quem é o Jesus deles? Maomé. Maomé é adorado como se fosse Jesus. Mas eles são monoteístas. Eles servem o único Deus, como nós. Então, pode existir outros meios de monoteísmo. Agora precisa ver se esse Deus monoteísmo que tal grupo ou tal lugar está servindo, se é o Deus verdadeiro. Então nós lemos aqui na palavra, olha, lembrai-vos das coisas passadas e das antiguidades. Eu sou Deus e não há outro. É Deus que está afirmando, não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Pode existir outros, irmão Antônio? Pode existir outros, mas não semelhante ao Deus. Não tinha lá o Baal, que a gente já lê na palavra. Baal era um Deus, mas é semelhante ao Deus eterno? Não. Quando colocaram a arca de Deus diante de Baal, o que aconteceu? A cabeça dele foi para o chão, não suportou a presença de Deus. Então não há outro
outro Deus semelhante a este Deus que nós servimos. Por isso que Ele quer ser valorizado, adorado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, por mim e por você. Eu queria deixar esse nosso começo, essa explanação. Posso pegar aqui? Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Agora nós vamos aqui para louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos aqui para Glória a Deus, aleluia. Deus, monoteísmo. Então vamos aqui para o slide aqui. Monoteísmo, não somente para ser crido, mas também para ser aplicado. O único Deus verdadeiro requer o que o Luiz já falou aqui: obediência. Não adianta a gente servir a Deus ou tentar conhecer esse Deus se você não obedecer. Se você não obedecer, não vai adiantar nada. Se eu não obedecer, não vai adiantar nada. Quando Ele separou um povo que era Israel, glória a Deus, que começou com um e depois se tornou 12 em uma família, e depois se tornou, vamos dizer aí, milhares, que foi a nação Israel. Por que Deus formou Israel? Para não obedecer? Deus quer obediência deste povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus quer o monoteísmo, crença em um único Deus verdadeiro. Neemias 9:6. Não precisa se anotar, porque eu vou passar para você, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não dá tempo de a gente ler tudo, senão a gente não termina hoje, porque o Flávio vai vir quinta-feira que vem falando sobre Jesus. Só tu és Senhor. Neemias, né? Neemias 9:6 já está escrito ali. Só tu és Senhor. Tu fizeste os céus, o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares, tudo quanto há nele. E tu o preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus preserva, irmãos, toda a sua criação com vida. Mas por que está tendo tanto fogo lá no Pará? Por que está tendo tanta seca? Eu passei ontem para levar uma cesta ali para uma pessoa ali ontem, e passei ali pelas margens do Guarapiranga, tudo seco. Por quê? Se Deus preserva a sua criação, por quê? Por que está tudo seco? Por causa de nós, por causa da desobediência. Somos nós que estamos causando esse caos no mundo. Se não estamos respirando direito, a culpa é nossa. Se está tudo poluído, a culpa é nossa. A culpa é do homem. O homem não respeita as coisas de Deus, não respeita a sua própria criação. É como eu já disse aqui anteriormente, em outras pregações, um momento como esse, que deveria ser mais afetivo, da gente abraçar mais a nossa família, ficar mais perto, né? Pedir perdão, amar mais. É o tempo agora de pandemia que está tendo mais guerra, irmão, dentro dos lares, casal se desentendendo, gente matando um ao outro. Os homens, é os homens que estão acabando com o mundo, que estão acabando com as coisas. O culpado não é Deus. Mas o culpado é Deus. Se ele existisse, essas coisas não estavam acontecendo. Esse é um incrédulo que fala assim. Mas só que quem está acabando com tudo é o próprio homem. Por isso nós que estamos na igreja, nós temos que pensar diferente, nós temos que viver diferente, nós temos que nos comportar diferente.
Nós temos que ter um comportamento de um cidadão do céu que está aqui na terra. Aqui nós estamos o quê? Agora de passagem. Mas não é porque nós estamos de passagem e que nós vamos viver com Deus num lugar maravilhoso que nós vamos destruir, que nós vamos acabar, porque nós estamos aqui. Nossos filhos são daqui, os nossos netos são daqui, a nossa família é daqui da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí você deve estar pensando, né? Pastor, se não é aqui, aonde que é? Calma, outra hora nós vamos falar sobre escatologia. Não é para agora. Mas o testemunho de Jeová diz assim: o novo céu e a nova terra vai ser aqui. Calma, para escatologia. Não vamos falar sobre isso agora, senão dá um problema. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é isto. Vamos caminhar para frente, senão a gente não acaba. Deus se revela em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 28:19 confirma isso, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia aceita esta revelação sem questionamento. É um mistério da fé para o conceito cristão. Deus está intimamente ligado à figura de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como eu disse, oração é importante, as escrituras é importante e a adoração é importante. Irmão, tem como fazer essas 3 coisas se não tiver fé? E se nós tiver fé, nós vamos crer em Deus? Se nós não tiver fé, nós vamos crer nas escrituras? Não vamos crer em nada, irmãos. O grande segredo aqui é o mistério da fé. E não é uma fé natural, vamos dizer assim. Não é uma fé natural. Uma fé que eu não sou profissional para mexer nisso aqui, mas eu tenho condições, eu tenho fé que eu consigo mexer isso aqui. Não é esse tipo de fé. Nós estamos falando do mistério da fé. É algo que só Deus pode colocar no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí aquilo que eu não cria, não sei quantos anos atrás, eu passo a crer agora. Eu posso entender agora. Vou dar um exemplo. Antes de eu vir para a fé, antes de eu vir para Jesus, mas eu criticava tanto esses crentes. Mas esse povo doido, fica gritando. Esse povo doido, um calor desse, tão de paletó, de gravata. Eu não tinha esse mistério da fé revelado para mim. Mas quando ele foi revelado para mim, opa, agora eu entendo. Agora eu entendo por que esses camaradas choram. Agora eu entendo por que eles falam, às vezes um pouco mais alto. Eu entendo. É claro que tudo isso tem que ter um equilíbrio, não é, irmãos? Porque nós somos loucos. Mas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu entendo. É o mistério da fé. Por que Jesus cuspiu no chão, fez um louco, passou no olho? Mas que coisa porca! Para eles lá, não entende. Mas para nós que tem o mistério da fé, nós entendemos este milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos entenderam? Então, se você não tiver fé, não adianta, você não vai crer em nada. Você não vai conhecer Deus nunca. Não dá tempo da gente ver os versículos, mas os versículos aí que eu já vi, tá maravilhoso. Tá? Tá em cima as respostas. Deus se revela ao homem em termos do amor e graça. João 3,16. No plano da história, confronta todos os homens com um dilema moral. Em face da alternativa da vida ou perdição, o homem se torna o responsável direto de sua escolha, o qual determina o seu destino. O propósito de Deus na missão de seu filho não era a condenação, mas a que determina o fim delas.
Aí as pessoas dizem assim: para que eu vou servir a Deus? Eu não tenho livre-arbítrio. Agora fica o homem mandando em mim. A gente fica robotizado, só fazendo o que as pessoas querem. Não, irmão, nós temos livre-arbítrio, sim. Deus deixou livre-arbítrio. Ó, você que deve escolher. É nós que escolhemos qual caminho que nós queremos. Não tem gente que está dentro da igreja e vira as costas para a igreja? Eu não quero servir mais. Alguém vai lá pegar ele pelo pescoço e trazer a força? O Espírito Santo de Deus trazer a força para a igreja? Não. Ele vai lá para fora, come as bolotas de Satanás, fica todo perturbado, todo endemoniado, não dorme, fica doente, desempregado, acontece um monte de coisa. A escolha foi dele. Não foi Deus que quis assim. Não foi Deus que quis dessa maneira. Então depois você lê direitinho, lê compassadamente, que você vai entender. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o homem que determina o seu destino. Você quer céu ou quer inferno? O próprio Moisés lá no Pentateuco, né, Fábio? Ele, inspirado por Deus, colocou essas duas situações para o povo. Vocês querem a maldição? Vocês querem a bênção ou querem a maldição? O que vocês querem? Escolhem hoje. Não é isso que Josué falou? Escolha hoje a quem vocês querem servir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu vejo isso como livre-arbítrio. Eu tive a oportunidade de fazer, era uma coisa que eu gostava, que eu queria muito fazer, história. E o início do evangelismo do Islã era na força, irmão Flávio. Não era uma evangelização, eu vou pensar, eu quero. Não era força, tinha que ser. Tinha um monte de gente que tinha que ser do Islã na força, senão morria. Entendeu? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é desse jeito. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, você tem a oportunidade de fazer a sua escolha. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fala aí, irmão, posso ouvir um glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Continuando. Deus amou o mundo segundo a perspectiva divina e não segundo a vontade humana, porque o caráter essencial do indivíduo que será levado a juízo. João 3,19. Por isso que Deus não amou o mundo segundo a perspectiva do homem, mas segundo a perspectiva divina, segundo a vontade de Deus. Deus amou o homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque se Deus amasse o homem segundo a vontade humana, eu acho que Deus ia ficar com dó, irmão, na hora do julgamento. Na hora de julgar, coitadinho do bichinho, não posso condenar ele. Mas Deus ama o homem segundo a perspectiva divina. Para quê? Para que o homem possa, segundo as suas escolhas, ser julgado. Graças a Deus. E não estou falando só do âmbito da igreja, irmãos, é na terra. O homem vai ser julgado por suas escolhas, pelo seu caminho. Deus é soberano e está acima de todas as coisas. Efésios 4,6. Que não deu para nós ler. Isaías 37,16. Nenhum cristão devoto terá dificuldade em concordar que nosso Deus é soberano, sob o argumento de Charles Hunter de que a soberania é mais que um atributo, é uma questão de justiça. Seria injusto se Deus fosse qualquer coisa menos que soberano. Tem algum outro Deus que é soberano? É só Ele que é soberano. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é perfeito. Ele tem todo o conhecimento e sabedoria. Por isso que Ele é soberano. Por isso que Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a terra, irmãos, está passando por tudo isso, porque até hoje não consegue compreender a soberania de Deus. E inclusive eu tenho que incluir os crentes também,
que não conhece a soberania de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos para outro? Vamos andar? A natureza de Deus. Aleluia. Salmo 19. Deus pode ser revelado e crido, mas jamais assimilado na sua plenitude. Tampouco pode ser analisado em tubo de laboratório. Foi o que eu disse aqui na minha introdução. Nós, por mais que nós conhecemos, por mais que nós nos aprofundamos, façamos o manejo de teologia, tudo, nós não vamos conhecer Deus na sua totalidade. Deus Ele não vai revelar aquilo que Ele não queira que nós conhecemos. Ele só vai revelar aquilo que Ele quer que nós conhecemos. Então, é claro que quanto mais você estuda, mais curiosidade vem, né, presbítero Antônio? Então, o Salomão, que era estudado, escritor de vários livros, ele, eu quero uma resposta de Deus sobre esse negócio aqui. Cavou, tentou, cutucou, não conseguiu. O que ele escreveu? Para mim foi a mesma coisa de correr atrás do vento. Deus só vai revelar aquilo que Ele quer para mim e para você. Então, nunca a gente vai conhecer Deus em sua plenitude. Nossa, se você ouvir de algum homem dizer assim, eu já conheço Deus em tudo, corra dele, porque o homem não tem condição de conhecer Deus na sua totalidade. Corra dele, porque isso aí é complicado. Nenhum homem tem condição de conhecer Deus na sua plenitude. Como está escrito lá nesse comentário, não se conhece a Deus em laboratório, não se conhece a Deus, irmãos, em uma academia. Não, nós não temos como conhecer a Deus desta maneira. Deus, Ele é Espírito, né? Então estão os versículos aí. Deus é infinito e insondável. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estava estudando um pouquinho aqui à tarde. Glórias a Deus. Insondável, que não se explica, o inexplicável. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é Espírito, irmão. Mas explica isso. Deus é infinito, insondável, inexplicável. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas se Jesus é filho de Deus e ele veio de Maria, ele nasceu de uma mulher carnal, e Deus nasceu da onde? Quem fez Deus? Não vamos conseguir. Vamos ficar loucos. Vamos morrer incrédulos. Mas nós não vamos conseguir ter essa resposta. Mas nós sabemos que Ele é Espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é imutável. Ele não muda. Pode vir chuva, pode vir sol, pode mudar tudo, muda. Deus não muda. Deus é imutável. Deus, Ele é eterno, permanente. Deus não morre. Quem morre somos nós. Deus não fica velho. Deus não fica velho. Qual é a idade de Deus? Não sei. E não tem teólogo que vai saber. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é eterno. Se a gente tem na nossa perspectiva de fé que as Escrituras estão nas suas últimas páginas, podemos dizer assim, estamos já vivendo já uma boa parte das profecias, algumas coisas de Apocalipse, louvado seja o nome do Senhor Jesus, outras vão vir ainda com mais intensidade, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se Deus não quiser que essas coisas aconteçam, nós vamos morrer, vai ter outra geração, outras pessoas, outros povos, e Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não fica velho, Ele não se cansa, Ele é eterno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Essas coisas a gente precisa saber, irmãos. Porque aqueles que batem palma no seu portão lá com aquele livrinho, você não souber nada, você está perdido. Você tem que ter uma base de alguma coisa. E não é só isso. Não é nem na questão da defesa da fé, mas é na questão de nossa adoração, da nossa aproximação. Como que eu posso me aproximar de Deus se eu não conheço Ele? Como que eu posso me aproximar de Jesus se eu não conheço Ele? Como que eu posso me aproximar do Espírito Santo se eu não conheço Ele direito? Eu não sei quais são as funções dele. Não tem como. É por isso que nós temos uma igreja mancando hoje. Nós temos uma igreja com dificuldade. Porque as pessoas acham que conhecem Deus só na hora do desespero. Só na hora que a água já está quase querendo entrar pelo nariz e você não consegue nadar mais. Não é assim. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está presente em todos os lugares. Isso é muito bom, né? Mas pastor, Ele está em todos os lugares? Tá. Está em todos os lugares que a gente nem mais imagina. Deus já resgatou pessoas do lugar que a gente não imagina. A gente nem imagina. Tem pessoas com testemunha que você fala assim: meu Deus do céu, Deus foi resgatar essa pessoa lá na boca do inferno. Deus foi lá. A gente não imagina. Então Deus, Ele está em todos os lugares que Ele queira estar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque esta é uma palavra, ela também pode ser uma palavra de duplo sentido, né? Para gente que está vendo, mas se Deus está em todo lugar, então eu acredito que Ele está lá na macumba, lá não sei aonde, na hora que o feiticeiro está fazendo isso aqui, na hora que o cara está cortando a cabeça não sei de quem, picando fulano e tal. O pastor falou, a Bíblia está dizendo que está em todo lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Ele está lá. Mas se a gente olhar por esse sentido, Ele está, irmão. Porque a Bíblia diz, se eu não me engano, Salmo 33, que os olhos dele contemplam tudo, como uma chama de fogo. Contempla tudo. Se Ele não quiser estar lá dentro, Deus está. Eu acredito que Deus está em todos os lugares, sim, porque quando acontece aí um assassinato, alguma coisa, o advogado e tenta pegar, os camaradas tentam investigar e pegar coisa daqui, até chegar no crime. Só que quando o camarada consegue chegar na conclusão daquele crime, Deus já sabia há muito tempo. Então, em todos os lugares que Ele queira estar, Ele vai estar. Amém? Amém. Glórias a Deus. Sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 25, para vocês lerem em casa, eu vou passar para vocês todo o texto. Deus é sábio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está aí os versículos. Pela sabedoria de Deus, controla o universo. Pela sabedoria de Deus, anula os maus projetos dos homens. Deus pode fazer o rebuliço que Ele quer. Às vezes o homem faz muitos planos e Deus tem a sua maneira de trabalhar e as coisas mudaram. Amém? Amém. Pela sabedoria, Deus estabelece o seu reino. Glórias a Deus por isso. Pela sabedoria, Deus já anulou as obras de Satanás em Cristo Jesus. Aleluias. Ali só está 4, mas acredito que deve ser Mateus 4. Deve ser Mateus 4 ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou correr aqui porque as horas já se foram. O amor de Deus. O amor de Deus. Romanos 5:8, João 3:16 é o mais conhecido, né? Deus é amor em toda a sua perfeição. Deus revela o seu amor pela sua bondade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus revela o seu amor pela sua misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Deus concretiza o seu amor ofertando-nos a salvação em Cristo Jesus. Era algo que nós não tínhamos direito algum, né? E se nós tivéssemos que pagar pela nossa salvação, tinha como nós pagar? Não. Nós não íamos conseguir pagar.
Por isso que Isaías escreveu dizendo que era de graça. Vinde, porque é de graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque se nós tivéssemos que pagar, a nossa dívida estava muito alta, não tinha como pagar não. O homem escolhe o seu destino eterno. O homem escolhe o seu destino eterno. João 3,16, que é a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Vou ir rapidinho aqui. Glórias a Deus. Coloquei aqui as coisas que são importantes, irmãos, para o nosso conhecimento. Doutrina da Trindade. Doutrina da Trindade, ela é questionada, debatida, tá? Em algumas outras denominações, alguns não acreditam, mas a Bíblia nos mostra essa doutrina aí para nós, tá? Do grego tria, três, do latim trino, ou trante, grupo de três pessoas. Doutrina bíblica segundo o qual a divindade em sua essência subsiste na pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo. As três pessoas são iguais na substância, nos atributos, metafísico e moral. Apesar do termo não se encontrar na Bíblia Sagrada ou nas Escrituras, você não vai encontrar a palavra Trindade nas Escrituras, você não vai encontrar. As evidências que atestam apenas um Deus, mas na unidade de Deus há três pessoas igualmente eternas, na mesma substância, mas distintas umas da outra, tá? São distintas umas das outras. Por exemplo, Jesus não é igual a Deus, Deus não é igual a Jesus, o Espírito Santo não é igual a Deus, mas a gente entende que eles são uma única pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em três, tá? Então, deixa eu ir para a outra página que eu vou explicar isso aqui um pouquinho melhor. Há apenas um Deus. Só existe um ser perfeito. Se houvesse dois deles, não